Bom, o Brasil deve ter uma safra recorde de grãos neste ano. A previsão é de quase 300 milhões de toneladas. O repórter David de Tarso tem os detalhes. Olá, muito boa noite a todos. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para esse ano em relação à safra é de volume recorde. O Brasil deve colher 296 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Ao longo de 2022, o Brasil colheu 263 milhões de toneladas, representando assim um crescimento previsto de 12,6% em relação ao ano passado, com 33 milhões de toneladas a mais. O principal destaque é a soja, um insumo muito importante para a alimentação animal e também para a exportação. O crescimento em relação à soja deve ser de 24%. Já a primeira safra do milho representa um crescimento, uma projeção de 16,2%. Já a chamada safrinha, a segunda safra do milho, o crescimento deve ser de 2,5%. A elevação de 1,3% está prevista para o algodão herbáceo em caroço. O sorgo representa um aumento de 5,3%. E na primeira safra do feijão, 3,7%. Já as estimativas também apresentam algumas quebras na produção, né? A primeira quebra que a gente mostra é em relação ao arroz, que deve ter uma redução de 3,4% entre um ano e outro. A segunda safra de feijão, 9,9%. Já a terceira safra do feijão também deve ser menor, com 1% de redução. E o trigo deve reduzir bem, representando 16,2%. Pãozinho tende a ficar mais caro ao longo de 2023, claro, se todas essas projeções também se confirmarem. Tudo depende do clima e de outras questões relativas aí ao nosso país em relação ao agro. David de Tarso para a Jovem Pan. Bom, sobre essa previsão do IBGE de safra recorde de grãos para este ano, a gente conversa agora com o ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. Professor, excelente noite para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Kalina. Boa noite também, filha. Bom, professor, este prognóstico também prevê aí um aumento de 12,6% na produção deste ano em relação ao ano passado, o que equivale a cerca de 33 milhões de toneladas. Primeiramente, já lhe questiono, qual o motivo deste aumento e qual safra a gente pode destacar? O aumento se deve basicamente ao aumento de área plantada. A área plantada cresceu praticamente 2 milhões e 600 mil hectares. Isso é uma coisa, viu, Kalina, que a gente precisa comemorar no Brasil. É um dos poucos países do mundo que tem um crescimento de 2, 3 milhões de hectares de um ano para o outro. Uma coisa extraordinária do que pode fazer o país. Com uma característica interessante, a imensa maioria desse aumento de área plantada se dá sobre pastagem. Pastagem degradada, pastagem que ficou fraca, que vira agricultura, depois vira pastagem, vai melhorar a pastagem. Isso é uma coisa interessante, porque o produtor rural brasileiro, quando tem uma pastagem degradada, tira pouca renda, o gado não engorda no pasto degradado. Então ele faz a agricultura, aumenta a área plantada, aumenta a produção de grão e depois volta a ter uma pastagem mais rica com melhor produção de carne também. Então essa é a principal condição. E a segunda é a tecnologia adequada. O Brasil tem crescido em todos os últimos anos sistematicamente na produção agrícola por causa de tecnologias novas geradas no Brasil, tecnologias tropicais e sustentáveis geradas no Brasil, nos órgãos públicos e privados, que permite, então, uma produção maior de quilos por hectare. Você tem uma área de hectare que cresceu, a área plantada cresceu 2,6%. E a produção cresce 14%. Cresce muito mais a produção do que a área, porque é a produtividade que aumenta nos hectares plantados. Antes de passar para o Emanuel, professor, uma dúvida. Essa demanda, tanto nacional quanto internacional, ela cresce proporcionalmente ao aumento da produção? Essa é uma pergunta interessantíssima, Kalina, porque tem a ver com a pandemia, não é? O que aconteceu com a pandemia, em 2020, quando ela surgiu, os países que não eram autossuficientes em alimentos, sobretudo na Ásia, grandes países asiáticos consumidores, China, inclusive, Tailândia, Indonésia, Filipinas, própria Índia, que não eram autossuficientes, correram ao mercado para buscar produtos que garantam a segurança alimentar das suas populações. Por que isso é importante? Que
Segurança alimentar não é uma expressão idiomática. Segurança alimentar é a única garantia de estabilidade política num país e social. Um povo com fome derruba o governo. A Primavera Árabe foi isso. Há poucos meses, o Sri Lanka viveu isso. Por questões políticas, o governo proibiu o uso de insumos químicos. A safra foi muito pequena, metade do que o normal, derrubaram o governo. Então, segurança alimentar é um tema de estabilidade política. Por isso que os países todos, seus governos, logo na emergência da pandemia, correram ao mercado em busca de garantia de alimentos. Qual é o problema? O problema é que nos anos anteriores tinham tido secas e frustrações de sacas, de modo que o estoque global era menor do que a média dos anos anteriores. E esse negócio não se corrige de um ano para o outro. A oferta depende de boas safras em várias regiões do mundo. Ora, como a oferta era pequena e a demanda explodiu, o que aconteceu com os preços? Dobraram os preços, Kalina. Dobraram os preços, Manuel, e em soja, milho, proteína animal, carnes, de maneira geral, açúcar, dobraram os preços. Isso provocou uma inflação de alimentos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E essa inflação, que aumentou o custo, o preço dos alimentos, foi acompanhada por uma tragédia, foi o desemprego. A pandemia gerou desemprego. Então, teve inflação de alimentos e perda de salário, perda de poder aquisitivo. E a insegurança alimentar cresceu no mundo. Isso piorou com a guerra. Então, os países que podem crescer a produção correram para aumentar a produção agrícola. Plantar mais área, precisa de mais adubo, mais defensivo, mais semente, mais máquina. Só que a pandemia quebrou cadeias produtivas dos insumos, de modo que os preços dos insumos agrícolas também cresceram muito, 30%, 40%, 50%, até 100% em alguns casos. Resultado, aumentou muito este ano o custo de produção. Não há saída. A produção vai crescer, mas os preços continuarão altos porque os custos subiram muito. Se a demanda cair por causa da inflação alta, crise de emprego, etc., pode ser que os preços caiam também. Então, aí nós podemos ter uma condição inadequada. Sobe o custo e cai o preço. Tem um descasamento da renda na agricultura. Mas, no caso brasileiro, cara, isso que é muito importante, a oferta está garantida, o IBGE faz uma conta de 296 milhões de toneladas, que é recorde, mas a Conab fala de 310 milhões de toneladas, mais 14 milhões ainda, além do IBGE, por questões de metodologia de cálculo, né? De qualquer forma, nós vamos chegar muito perto ou superar 300 milhões de toneladas, que é um recorde. O recorde anterior do ano passado foi 271. Então, realmente, o Brasil terá demonstrações e pode ser muito útil ao mundo inteiro em segurança alimentar, garantindo de maneira tranquila o abastecimento interno e gerando excedentes para exportar. Emanuel? Professor, seja na televisão, seja na escola de economia da FGV, ouvir o senhor sobre o agronegócio sempre é uma aula. Tanto é que o seu título de professor é mais do que merecido. Então, o senhor deu uma explicação brilhante. Eu aproveitaria até para o senhor me dar uma outra explicação de algo que eu tenho visto profissionalmente. Nós temos percebido, professor, uma preocupação cada vez maior do produtor brasileiro com a questão de plantar em áreas degradadas ou áreas que foram avançadas na Amazônia por conta dos países europeus. Eu costumo até dizer, também já falei aqui até no próprio programa, que hoje os europeus e os americanos não conseguem competir com o agronegócio brasileiro, não conseguem mais tarifar de acordo com as regras da OMC, com as próprias regras dos países, e que um porquinho criado em qualquer cidade de Minas Gerais é mais limpo do que um porco criado em qualquer lugar na Alemanha do ponto de vista sanitário. Como o senhor enxerga essa utilização e manipulação por parte da Europa do conceito de ESG, né, de meio ambiente, social e de governança, como uma forma de barrar as exportações do agronegócio brasileiro? Manuel, você fez a pergunta com a resposta embutida nela. Então, é muito fácil. Muito obrigado pela sua questão já respondida. O que a União Europeia está fazendo tem toda a razão. A União Europeia utiliza a bandeira da sustentabilidade, do meio ambiente, que todos nós defendemos. Ninguém é contra, a bandeira que todo mundo defende no mundo inteiro. Todo mundo quer produzir sustentavelmente, o meio ambiente defendido. E usa essa bandeira para criar uma barreira não sanitária ou não tarifária para o comércio internacional.
Então, o que a União Europeia decidiu no ano passado, tanto o Parlamento como a Comissão Europeia, é que não será possível importar, a Europa não importará produtos agrícolas oriundos da região desmatada depois de dezembro de 2020. O que, do ponto de vista prático, vai afetar muito a nossa competitividade. Por quê? Todo produtor vai ter que provar que a área dele não foi desmatada depois de 2020. Mesmo o produtor de Minas Gerais, ou de São Paulo, Paraná, tem nada a ver com a Amazônia, com o Cerrado, qualquer outro bioma, vai ter que mostrar que a produção dele não foi fruto de desmatamento posterior a 2020. Ora, isso tem um aumento de custo. Tem que contratar uma consultoria, uma auditoria, que vem lá, fiscaliza o processo produtivo, examina a origem do solo. Então, é um processo caro. E o objetivo, portanto, da União Europeia é criar um encarecimento da nossa produção para que não possamos competir com eles e seus outros fornecedores. É uma maneira de criar dificuldade não tarifária, uma barreira não tarifária. Com um problema, você colocou muito bem, Maria, eu fico muito agradecido pela tua colocação, porque ela é a base desse argumento. Isso tudo não vai mudar o meio ambiente, não vai reduzir nada, é um argumento quase que hipócrita, vamos dizer uma palavra feia, mas é quase hipócrita. Você quer defender o meio ambiente? Todos queremos, mas você vai criar um mecanismo que não vai defender o meio ambiente, vai simplesmente impedir o comércio. Então, o que nós temos que fazer, com cada vez mais vigor, você se preocupou, falou da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Nós precisamos estar muito presentes com a nossa diplomacia, que é muito eficiente, muito competente, nas regras da OMC, para que sejam inibidos mecanismos que não sejam legítimos, como esse caso. Esse caso, na verdade, para funcionar, tem que ser aprovado por todos os países da União Europeia e depois até pela OMC. Não considere isso uma barreira não tarifária. Então, para funcionar, demora um ano e meio ainda. Mas é uma grande ameaça, Manuel. Você tem toda a razão, uma grande ameaça que se soma a outra ameaça, Emanuel. Se você me permitir, e Kalina, se me permitir, eu vou botar um outro tema que é muito importante para a gente. Fique à vontade, professor. Obrigado, Kalina. Nós exportamos muita commodity, né? Exportamos milho, soja, exportamos grãos, algodão, sorgo, etc. Quando o que é importante para a gente é exportar produto acabado. É o porco, é o frango, é o queijo, já tem milho e soja embutidos nele, né? Isso se chama agregação de valor. Só que é muito difícil, porque a OMC tem uma regra que chama escalada tarifária. O que é a escalada tarifária? A matéria-prima, o grão, não tem tributo, chega nos países importadores sem imposto, mas o queijo ou a carne, com o grão embutido, já tem um imposto adicional. Esse imposto é criado pelos países desenvolvidos para preservar a sua indústria lá e impedir que a nossa indústria cresça aqui concorrendo com a deles. Então, a escalada inibe nossos avanços. De novo, é um tema de diplomacia muito delicado e muito raro. É o caso do café. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador mundial de café disparado. Nós exportamos quase 40% do mercado de café em grão. Mas o café é consumido torrado e moído. Então o torrar e moer. Não, porque o café em grão não tem tarifa. O torrado e moído tem uma tarifa tão alta que inibe a nossa exportação. Então hoje, quem são os maiores exportadores mundiais de café? Alemanha e Itália não têm um pé de café. Eles compram o café do Brasil, da Colômbia, de Uganda, do Vietnã, de outros países do mundo, fazem o blend, a mistura, aquelas cápsulas e vendem para nós por 90 vezes o preço que pagam para o nosso café. Então é preciso negociar duramente o governo e o setor privado dentro da OMC para que esse protecionismo que é rigoroso e vem crescendo, tem toda a razão, vem crescendo, esse mecanismo que você citou é um novo protecionismo, para que a gente possa aumentar a produção e avançar, gerando emprego, riqueza e renda aqui no Brasil. Bom, o senhor falou aí do protecionismo, né, professor? Vamos falar de outros desafios também. Ano passado, eu viajei até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, justamente para fazer uma reportagem especial aqui para a PAN sobre a soja. E pude ver de perto a dificuldade do escoamento do grão de soja, né? Do transporte, o desperdício, a má qualidade das rodovias. Então, além deste problema, quais são os outros desafios que o agronegócio enfrenta para poder crescer aqui no Brasil? Olha, Kalina, gostei muito. Eu também estive no Lucas do Rio Verde no ano passado, praticamente um dia depois de você passar por lá, naquela feira de Rio Verde lá. Bom,
o que acontece? A agricultura brasileira, até os anos 70 do século passado, uma coisa interessante, até 1970, há 50 anos, nós importávamos 30% do que consumimos. Importávamos arroz, feijão, leite, importávamos carne, trigo, importávamos tudo, né? E aí o governo decidiu na época que o Brasil, um país desse tamanho, não podia importar alimentos. E fez um programa que foi voltado para a conquista do Cerrado, Polo Centro, Pro Deserto. Até então, ali, né, Manuel, a agricultura era costeira no Brasil. Por quê? Porque as cidades eram costeiras, o consumo era costeiro. As capitais eram costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, todas as capitais nordestinas, é tudo costeiro, e as cidades grandes também, de modo que a agricultura ficava na costa. Essa abertura do Cerrado permitiu a ida para o centro-oeste de investidores, puxados pelos gaúchos. Gaúchos tiveram um papel nisso, bandeirantes, extraordinários, tão importantes quanto a conquista do oeste dos Estados Unidos, né? Foram lá o gaúcho, depois Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Nordestino, Capixaba, e foram para o centro-oeste e abriram o Cerrado. Foram com coragem, determinação, financiamento do governo, importante na época, mas a estrada não foi, o ferrovia não foi, o armazém não foi, portanto nós ficamos com a agricultura poderosíssima do ponto de vista de tecnologia, de competência, mas sem infraestrutura logística. Então, ano passado, nos últimos 3 ou 4 anos, já houve um esforço muito grande, o ministro Tarcísio de Freitas, hoje o governador de São Paulo, fez um esforço muito grande, melhorou um pouco esse processo, mas há muito o que fazer em termos de logística e estrutura, e depende de parceria público-privada, que tem que ser feita com as reformas políticas que permitam a confiança do investidor no retorno do seu capital. Então, Pedro, você tem toda a razão. Logística e estrutura. Segundo, já falamos, política comercial, tem que fazer acordos comerciais que gerem mercados que a gente possa crescer sem que os estoques pesem na safra brasileira. Terceiro ponto é uma política de renda no campo. O ano passado, houve uma seca muito grande no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pedaço do Mato Grosso do Sul também. Se não fosse o seguro rural, teria quebrado muita gente. O seguro rural salvou aquele pessoal tudo lá. Agora mesmo tendo seca no Rio Grande do Sul outra vez. Agora mesmo na Argentina, uma seca muito grande. Então, o seguro rural é de longe o mais importante equipamento de política agrícola para estabilizar a renda no campo e impedir a quebradeira. E o seguro rural, eu, modéstia à parte, eu que criei a Economia da Agricultura em 2003, foi uma coisa que eu fiz como ministro, é preciso ampliar os recursos para ele. Então, uma política de seguro rural e crédito no campo. Com a vantagem, Kalina, com o seguro funcionando, não é só mais de Banco do Brasil. Os bancos privados vão oferecer o crédito, porque o seguro garante também a oferta do crédito. E o quarto ponto, fundamental, é tecnologia. Nós chegamos aqui na agricultura, chegamos hoje, graças à tecnologia. Tem um número que eu vou dar para vocês que vão entender isso com uma clareza meridiana. 1990, Plano Collor, 1990. Eu uso o Plano Collor porque ele foi muito importante com a mudança de rumo na economia brasileira. 1990 até hoje, a área plantada com grão do Brasil cresceu 99%. E a produção, 360%. A produção cresceu 4 vezes mais que a área plantada. O que é isso? Tecnologia, produção por hectare a mais. Tanto é verdade que hoje nós cultivamos 77 milhões de hectares com grãos. Nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare de vocês 90, precisariamos de mais 106 milhões de hectares para colher safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 106 milhões de hectares de desmatamento, de qualquer outro tipo de destruição de bioma. Então, a tecnologia brasileira é sustentável. E esse é o quinto ponto para fechar tudo. Todo esse pacote, infraestrutura logística, política de renda, com o seguro funcionando, acordos comerciais, tecnologia, esse pacote tem que ser embrulhado numa palavra-chave: sustentabilidade. Esse é o tema central da competitividade contemporânea no mundo inteirinho. Emanuel, nós temos. Pergunta. Nós temos. Perdão. Professor, se o senhor não se importar, vou pedir mais uma aula para o senhor, tá? E também uma questão que eu também vejo no meu dia a dia profissional, vou aproveitar para tirar esse questionamento com o senhor. Eu estive conversando com algumas pessoas em Angola, tá? E outras regiões ali da África, especialmente voltadas para o leste da África, em que os chineses estão construindo uma farta infraestrutura de transporte marítimo, de rodovias, ferrovias,
E lá, como não tem uma lei de terras como a nossa, que impede essa propriedade estrangeira sobre um volume considerável de terras, os chineses simplesmente estão comprando imensas propriedades rurais em áreas com latitude parecida com a do nosso Cerrado, com a intenção de produzir grãos para diminuir a dependência alimentar do Brasil. Essa concorrência daqui a 15, 20 anos, ela não vai ser capaz de fazer uma diminuição progressiva da renda que o nosso agronegócio destina à população brasileira e bloquear, de certa forma, o crescimento exponencial que nós temos tido dessas exportações, prejudicando a entrada de divisas no país? Emanuel, você é um homem generoso, falando em 15 anos. Acontece antes do que isso. Porque os investimentos chineses, a China é um país que tem uma estratégia e realiza a estratégia. Ela coloca em ação a estratégia e vai para frente. Há uma informação, não confirmada, mas uma informação subjacente que a China pretende plantar em outros países, sobretudo no continente africano, pelo menos 10 milhões de hectares de soja. Ora, nós plantamos 44 milhões de hectares de soja. 10 milhões é um quarto, 25% da nossa produção. O que nós vamos fazer com esses 25% da produção? Então, você tem toda a razão. Eu estou, inclusive, hoje trabalhando num projeto de examinar o que é que vai acontecer nos próximos 20 anos em relação a quem vai produzir o quê, vai consumir o quê no mundo. Porque tem estratégia, mano. Você tem toda a razão. O que nós não temos é estratégia. Quem é que vai consumir o quê? Quem vai produzir o quê? Aonde? Como é que vai ser a estrutura de mercado? Como é que vai ser as rotas mercadológicas do mundo inteiro? Qual a tecnologia vai avançar no mundo? Como é que vai ser a questão da internet das coisas nos países produtivos agrícolas? Então, há uma série de variáveis que tem que entrar numa estratégia que permita avaliar com rigor, qual é o futuro da produção e do consumo agrícola no mundo. Sem dúvida nenhuma. Se nós ficarmos aqui achando que não, ele precisa de nós, tudo vai precisar de nós, precisa sim, mas esse é um tema que tem duração limitada. Se nós não aumentarmos a produção, e se não tivermos redução de custo da nossa produção, e outros países aumentarem a produção, seguramente vai haver uma concorrência muito mais difícil para a gente. E aí vai ser aquele tema de que vai salvar quem tiver menor custo de produção. Professor... Então, é preciso ter estratégia. Desculpa, Kalina. Imagina, achei que o senhor tivesse finalizado, desculpe. Bom, professor Roberto Rodrigues, mais uma vez obrigada pela entrevista. Excelente noite para o senhor. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.